Esse aqui é o Atlat. Vamos ver hoje como ele funciona. Você já usou o desse antes? Muito bem, o Atlat, ele é uma arma pré-histórica, praticamente o início da evolução humana em termos de caça com arma de arremesso. Então, antigamente, na pré-história, nós iniciamos a caça com o confronto direto. Então, com pedras, alguns pedaços de pau e a briga direto com os animais. E alguns animais da megafauna, alguns animais que eram caçados, mesmo sendo herbívoros, eles se defendiam. Então, quando os homens se reuniam para caçar um mamute, um rinoceronte lanoso, certo? Normalmente desse confronto era gerado, além da caça, alguns ferimentos, algumas contusões até graves. Então, houve uma necessidade de começar a se utilizar o arremesso de alguma coisa em cima da caça. Então, arremesso de pedras, ou de dardos, ou de objetos cortantes, de maneira que pudesse ter um efeito. Só que isso tinha que ter uma precisão e um impacto suficiente para furar o couro do animal, certo? Acertar e furar o couro do animal. Então, uma das primeiras ferramentas foi o Atlat. O Atlat nada mais é do que um pedaço de madeira curvo, que você faz aqui um ressalto, vai acertando com pedra ali até preparar um encaixe, e você vai utilizar isso como se fosse um segundo cotovelo. Então você vai ter uma primeira etapa de movimento e uma segunda etapa de movimento. Com isso, você consegue aumentar em muito a força de lançamento. Consequentemente, você vai atingir uma distância maior. É lógico que a utilização de um objeto desse necessita de treinamento. Eu tenho aqui uma flecha improvisada e nós vamos tentar fazer alguns lançamentos. Eu acho que a última vez que eu lancei um desse foi numa encarnação muito anterior, então eu perdi a habilidade de usar o Atlat, mas nós vamos tentar. Como a gente vai confeccionar, já foi dito, um pedaço de madeira curva, certo? Com um gancho na ponta, isso aqui era uma forquilha, eu cortei aqui, fiz um corte e fui ajeitando. E o principal é a gente treinar. Então eu vou usar um dardo de alumínio aqui, mas isso aqui poderia ser um dardo de madeira feito de forma improvisada, tá? Esse dardo de alumínio já troquei aqui as penas dele por fita silver tape, tá? E vamos ver aqui no treinamento se a gente consegue pelo menos arremessar. Depois a gente vai treinar a precisão. Como é que eu vou treinar isso aqui? Treino primeiro a 5 metros, depois a 10 metros e vou, à medida que eu vou adquirindo precisão e capacidade de lançamento, eu vou aumentando a distância, ok? Então, vamos lá. Eu tentei aqui umas 10 vezes, tá? Mas ainda precisa de muito treinamento. Temos que aperfeiçoar bastante para poder ter eficiência. Mas deu para perceber que é uma maneira eficiente de dar mais velocidade para o dardo. A precisão depende de treinamento, ok? Prepare-se e sobreviva. Gerenciar o alimento de toda a sua família por algumas semanas, mercados vazios, o sistema em colapso. O que vocês têm, o que você se preparou antes da crise? A alimentação é um dos itens principais para a sobrevivência sua e da sua família. No nosso livro, falamos sobre o assunto conservação de alimentos. Clique no botão e entre na pré-venda. Você vai adquirir conhecimentos importantes para a sua sobrevivência e daqueles que você mais ama.